Sejam todos bem-vindos ao segundo vídeo dessa nossa série do estudo das 16 Leis do Triunfo e do Sucesso, de autoria de Napoleão Hill. Aqueles que estão acompanhando o nosso estudo a partir do livro do manuscrito original, você encontrará essa segunda lição na página 103. De antemão, é muito importante que você entenda que essa segunda lição, intitulada Objetivo Principal Definido, guarda em si algo que até o final desse nosso vídeo você deve ter muito claro na sua cabeça. Cada uma das 16 lições são importantes, porém, especificamente sem essa, do objetivo principal definido, todo o seu trabalho desmoronará. Vamos começar entendendo. Se você já começou no seu trabalho do estudo e prática das 12 leis universais e da prosperidade e do sucesso, um conceito que você já deve ter encontrado é de que em torno de 95% das pessoas no mundo não tem objetivo principal definido. Para todos aqueles que buscam o conhecimento dentro do desenvolvimento pessoal, já se depararam com o trecho de uma história contida no livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Nessa passagem, Alice ela faz uma pergunta ao gato Cheshire, e a pergunta é a seguinte: pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Aí o gato responde: isso depende muito do lugar para onde você quer ir. No que Alice responde: eu não sei para onde ir. E vem a resposta final do gato, que se encaixa completamente nessa segunda lição de Napoleão Hill. E ao Alice revelar que não sabe para onde ir, o gato ele responde o que você responderia, que é uma resposta que serve para você que ainda não encontrou o seu objetivo principal definido. O gato diz: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Percebe agora? Existe algo sobre o objetivo principal definido que Napoleão Hill, no decorrer do livro, ele deixa bem claro. Você constrói o objetivo principal definido a partir do Mastermind. Veja o que ele disse. Ele não falou que você descobre qual o seu objetivo, e sim que você o constrói a partir do Mastermind. Então percebam, isso cria uma clara relação de dependência da primeira com a segunda lição, do Mastermind com o objetivo principal definido. Nesse ponto é muito importante esclarecer o seguinte: uma pergunta que algumas pessoas fazem é que em algumas edições, como a Lei do Triunfo, o objetivo principal definido está colocado como primeira lição. E a pergunta é: por que então foi passado para vocês como a primeira lição o Mastermind? A resposta é simples. Uma certa vez, essa pergunta foi feita a Napoleão Hill, e a resposta de Napoleão Hill foi a seguinte: na própria experiência de vida dele, aquilo que primeiro surgiu foi o Mastermind, e a partir de um start que foi dado com o Mastermind é que veio a ser definida de forma clara qual o seu objetivo principal definido. Nesse momento você pode estar pensando assim: poxa, mas eu não sei qual é o meu objetivo. Ora, se todos, sem exceção, têm um objetivo principal definido, então você também deve ter um. Você pode mesmo ainda não ter descoberto, mas antes mesmo que você viesse a este mundo, o seu objetivo principal definido, ele já havia nascido com você. Mas existe uma dica que todos aqueles que trabalham com desenvolvimento pessoal, os meus 3 mentores e muitos outros mentores, ensinam para todas aquelas pessoas que ainda não foram tocadas por suas centelhas e ainda existem na escuridão sem haver descoberto qual o seu objetivo principal definido.
Então eu vou passar para vocês que dica é essa através de algo muito simples que eu aprendi com um desses 3 mentores. Aí nesse momento ele pede para a pessoa fechar os olhos e olhar lá no fundo de si mesmo, lembrar nos momentos da primeira infância, da sua mais tenra juventude, olhar no fundo do seu coração e procurar, eu repito, o que faz o seu coração cantar. Quando você encontra a resposta para essa pergunta, a partir desse ponto torna-se muito fácil você acessar qual o seu objetivo principal definido. Existe um ensinamento fantástico que o nosso saudoso mestre Bob Proctor ensina, que nos dá um empurrão considerável para que possamos entender qual o nosso objetivo. E ele diz o seguinte: a sua vida só começa quando descobre o seu propósito. E aí você pode pensar assim: poxa, mas você estava até agora falando de objetivo. Qual é a diferença entre propósito e objetivo? O propósito é aquele que você recebe, como Wallace de Waters fala, da substância amorfa. É aquilo que define quem você é e por que você está aqui. Esse é o seu propósito. Todos os grandes homens que realizaram grandes feitos para a humanidade, eles fizeram isso porque entenderam o seu próprio propósito. E o objetivo você encontra dentro do seu propósito. Bob Proctor, em sua explicação, ele continua afirmando que o objetivo ele depende do propósito. E ele afirma o seguinte: na sua vida, há 2 dias que são os mais importantes de toda a sua vida. O primeiro é quando você nasce, e o segundo é quando você descobre o seu propósito. Eu te ensinei como é que você pode fazer para começar a acessar o seu objetivo. Depois que você descobre o seu objetivo, o próximo passo vai ser acessar o seu propósito. Para deixar bem claro e que não exista mais dúvida alguma com relação a esses 2 conceitos, pense da seguinte maneira: antes de você vir a esse mundo, a mente eterna e infinita de Deus, ao te criar, te dá uma missão. E essa missão que Deus te dá é aquilo que todos conhecem como propósito. Então, o propósito é a missão que Deus te destinou. E o seu objetivo você vai encontrar dentro desse propósito. Por essa razão que Bob Proctor disse que os 2 dias mais importantes da sua vida são quando você nasce, o primeiro, e o segundo quando você descobre o seu propósito. Bem, ainda há pouco eu te ensinei como começar a fazer o exercício para despertar a consciência do seu objetivo. E se o seu objetivo ele está imerso no seu propósito, como então fazer para acessar o seu propósito? Através da sua conexão com a sua centelha. Você quer saber como se faz isso? Fala aqui embaixo nos comentários. Nós teremos o maior prazer, a maior alegria de explicar para vocês. Mas para isso você vai ter que participar, você vai ter que interagir. Como a gente sempre repete para vocês, praticando os 3 Cs. Curtir, para mostrar para o YouTube que esse vídeo ele tem relevância e assim o próprio YouTube vai passar a compartilhar com outras tantas pessoas. O segundo C, comentar e fazer as indagações relativas às suas dúvidas. Nós teremos o maior prazer e alegria de responder. E o terceiro C, compartilhar. Porque aí, ao fazer parte dessa mente mestra, você passará a ser, como eu e todos aqui, mais um disseminador do conhecimento. E mais do que isso, se você quiser contribuir com o nosso trabalho, eu vou deixar aqui embaixo o nosso Pix, caso você queira fazer alguma contribuição. E agora, do fundo do coração, te agradecer por fazer parte dessa mente mestra. Eu espero que você esteja gostando desse nosso estudo. Desde já eu te convido a se fazer presente na nossa próxima lição, na nossa
terceira lição, onde nós vamos conversar sobre autoconfiança. Eu te desejo muita paz, saúde, prosperidade e sucesso. Que Deus nos abençoe. Narração por Eu Sou.